Os segredos têm peso. Eu carrego o meu há 45 anos, como quem leva uma pedra no sapato que já machucou tanto que a gente nem sente mais. Mas às vezes, quando o sol se põe sobre a Baía de Guanabara e o céu de Niterói se tinge daquele laranja que só o Rio de Janeiro conhece, eu me pergunto: quanto da nossa vida é feita das escolhas que tomamos e quanto é feita dos silêncios que guardamos? Se me perguntarem se eu me arrependo, não sei responder. Algumas feridas cicatrizam torto, mas cicatrizam. Outras a gente aprende a carregar. Como a história que nunca contei completamente para ninguém. Até hoje. Meu nome é Helena Cordeiro. Tenho 73 anos agora. Aposentada, com rugas que contam mais histórias do que eu gostaria de lembrar, e uma vida que, vista de fora, parece simples e sem grandes acontecimentos. Mas a verdade é que carrego comigo a memória de um amor que nasceu onde não devia, e de um filho que nunca soube de toda a verdade sobre seu pai. Ou sobre mim. Vocês acreditam em destino? Eu costumava dizer que não. Agora, enquanto o chá de camomila esfria na minha xícara e as lembranças voltam como visitas inesperadas, já não tenho tanta certeza. Talvez algumas pessoas sejam colocadas em nosso caminho justamente para nos mostrar que nem todo amor pode ou deve ser vivido. E como dói isso, meu Deus! Como dói perceber que o homem que fazia seu coração disparar só de entrar na sala era, na verdade, sangue do seu sangue. Como dói descobrir que o amor da sua vida era filho do seu próprio pai. Foi lá pelos anos 50 que nasci, em São Luís do Maranhão. Nossa casa ficava no centro histórico, uma dessas construções antigas de azulejos portugueses na fachada, que o tempo ia descascando devagarinho. Meu pai, Augusto Cordeiro, era contador num banco, um homem de poucas palavras e muitas ausências. Vivia de terno, mesmo no calor maranhense que grudava a roupa no corpo. Apresentação é tudo, Helena, ele dizia quando eu reclamava de ter que usar vestido engomado nos domingos. Minha mãe, Teresa, foi professora até se casar. Depois virou dona de casa. No nosso quintal tinha pé de manga, goiaba e um jasmim que perfumava as noites de verão. Ela fazia o melhor bolo de macaxeira do bairro, e aos domingos sempre tinha vizinha batendo na porta para tomar um café e pedir a receita, que ela nunca dava por completo. Se der tudo, ninguém mais vem me visitar. Ela ria, mas eu sabia que aquelas visitas eram sua forma de não se sentir tão sozinha. Cresci sendo filha única. Eu pedi um irmãozinho todo Natal, mas minha mãe sempre desconversava, olhando de soslaio para meu pai, que se escondia atrás do jornal. Só muito mais tarde entendi aqueles olhares. A vida seguiu seu curso como rio manso. Estudei em colégio de freiras, aprendi piano, fiz faculdade de letras na Federal. Era a década de 70, tempo de sonhos cortados, de medos sussurrados. O Brasil vivia sua ditadura, mas em casa vivíamos outra forma de silêncio. Meu pai viajava muito a trabalho. Negócios em São Paulo, em Brasília, no Rio, explicava vagamente. Trazia sempre um presentinho, uma fitinha do Senhor do Bonfim, um doce de leite mineiro, um paninho bordado, como se aquilo compensasse a ausência. Mamãe nunca questionava. Às vezes, eu a pegava olhando uma foto antiga, daquelas em preto e branco com os olhos marejados. Quando perguntava o que houve, ela guardava a foto na gaveta das meias e dizia que era só poeira. Mas eu sabia que havia algo mais. Sentia no ar pesado das tardes de domingo, quando meu pai saía para resolver pendências e só voltava à noite. Quando terminei a faculdade, decidi que precisava de ar novo. Consegui uma vaga de professora numa universidade no Rio de Janeiro. Minha mãe chorou quando contei que ia embora, mas vi em seus olhos um brilho diferente, como se estivesse feliz por eu escapar daquele ambiente de não ditos. Vá, minha filha. O mundo é maior que São Luís, ela disse, enquanto me ajudava a arrumar as malas. Foi no Rio que me tornei mulher de verdade. Aluguei um apartamentinho em Laranjeiras, pequeno mas aconchegante. Nas manhãs, o cheiro de pão fresco da padaria da esquina entrava pela janela junto com o barulho da cidade grande.
Mergulhei de cabeça nas aulas, nos livros, nos museus. O rio me engoliu e eu me deixei engolir por ele, fascinada com aquela mistura de mar e morro, de riqueza e pobreza, de beleza e caos. Aos 28 anos, eu já era professora adjunta de literatura brasileira. Tinha alguns namorados, nada sério. Gostava da minha independência, de poder sair para comer feijoada no sábado sem dar satisfação a ninguém, de passar uma tarde inteira lendo Clarice Lispector no Parque Lage. A vida era boa, mesmo com as saudades de minha mãe e as ligações distantes do meu pai. Foi numa dessas tardes de outono carioca, quando o vento começa a refrescar e as folhas caem lentamente no campus da universidade, que o destino teceu sua teia. Eu estava dando uma palestra sobre Guimarães Rosa para alunos de pós-graduação. Falava sobre os labirintos do Grande Sertão Veredas quando notei um rapaz sentado na última fileira. Ele não tirava os olhos de mim, não com aquele interesse que os homens costumam demonstrar, mas com uma atenção genuína, intelectual. Quando terminei, ele veio me cumprimentar. Alto, moreno, com óculos de armação grossa e um sorriso fácil. Professora Helena, sou Gabriel Martins. Sua interpretação da travessia no romance é fascinante. E assim começamos a conversar sobre literatura, sobre o sertão que nunca vimos, sobre as veredas da vida. Gabriel era professor visitante, recém-chegado de São Paulo. Dava aulas de filosofia e estava preparando um livro sobre ética. Tinha uma risada gostosa, daquelas que a gente sente vontade de guardar num potinho para os dias tristes, e um jeito de olhar que parecia enxergar além das palavras que eu dizia. Começamos a nos encontrar para tomar café após as aulas. Depois vieram os almoços no bandejão, os passeios pelo Jardim Botânico, as sessões de cinema no Estação Botafogo. Ele me mostrava músicas do Milton Nascimento que eu não conhecia. Eu lhe emprestava livros da Lígia Fagundes Telles. Nossa amizade cresceu como planta bem cuidada, regada diariamente por conversas que iam da política à poesia. Nunca imaginei me apaixonar assim, aos 28 anos, como adolescente. Mas aconteceu. E quando Gabriel me beijou pela primeira vez, num banco da Praça Paris, com o Cristo Redentor ao fundo e as luzes da cidade começando a se acender, senti que havia encontrado o meu lugar no mundo. Era como voltar para casa, uma casa que eu nunca soube que existia. O namoro evoluiu rápido, como se o tempo quisesse compensar a espera. Em 6 meses, ele já dormia no meu apartamento quase todas as noites. Em 1 ano, decidimos morar juntos oficialmente. Alugamos um apartamento maior em Botafogo, com vista para o Pão de Açúcar. Nas manhãs de domingo, tomávamos café na varanda, lendo os jornais e fazendo planos. Eu nunca havia sido tão feliz. Gabriel me ensinou a amar sem medo. Com ele, aprendi que família podia ser construída e escolhida. Diferente da casa silenciosa da minha infância, nosso lar era cheio de música, de livros espalhados, de discussões acaloradas sobre política e arte que terminavam em risadas e beijos. Quando liguei para meus pais para contar sobre Gabriel, minha mãe pareceu genuinamente feliz. Meu pai, como sempre, foi econômico nos comentários. Espero que ele seja um homem decente, Helena. Foi tudo o que disse. Convidei-os para virem nos visitar no Rio, mas meu pai sempre tinha um compromisso, e minha mãe não queria vir sozinha. A vida seguia seu curso, tranquila e feliz. Eu dava minhas aulas, Gabriel escrevia seu livro. Nas férias, viajávamos para praias desertas do Nordeste ou para cidadezinhas históricas de Minas Gerais. O tempo passava manso, como o rio sem correnteza, até que, numa manhã de dezembro, acordei enjoada. Pensei que fosse algo que comi, mas o enjoo voltou nos dias seguintes, sempre pela manhã. Quando fiz o teste de gravidez, minhas mãos tremiam tanto que quase não consegui segurar o palitinho. Positivo, estava grávida. Nem sabia que queria ser mãe até aquele momento, mas quando vi o resultado, uma onda de emoção me invadiu. Seria mãe. Teríamos um filho, eu e Gabriel. Guardei o segredo por alguns dias, saboreando-o sozinha. Preparei um jantar especial com vinho só para ele e velas. Quando contei,
Gabriel ficou em silêncio por um momento, os olhos fixos nos meus. Depois, lágrimas começaram a rolar por seu rosto. Ele se ajoelhou, beijou minha barriga ainda lisa e sussurrou: "Obrigado por me dar uma família de verdade." Naquela noite, deitados na cama, fizemos planos para o bebê. Discutimos nomes, imaginamos como seria seu rostinho. Gabriel queria um menino para jogar futebol no Flamengo. Eu secretamente desejava uma menina para ler histórias de Monteiro Lobato. Mas no fundo, só queríamos que ele ou ela fosse saudável e feliz. Nas semanas seguintes, transformamos o quartinho de hóspedes em quarto de bebê. Pintamos as paredes de amarelo claro, compramos um berço de madeira antiga numa feira de antiguidades em Santa Teresa. Gabriel começou a chegar em casa com presentes: um móbile de estrelas, um ursinho de pelúcia, livros infantis que ele lia em voz alta para minha barriga todas as noites. Foi nessa época que comecei a sentir uma urgência de contar aos meus pais. Liguei para São Luís e dei a notícia. Minha mãe chorou de alegria, prometendo vir logo para o Rio para me ajudar nos preparativos. Meu pai, surpreendentemente, também pareceu emocionado. Um neto. Ele repetia ao telefone, a voz embargada de uma maneira que eu nunca tinha ouvido antes. O universo parecia conspirar a nosso favor. Gabriel recebeu uma proposta para publicar seu livro. Eu consegui reduzir minha carga horária na universidade sem perder o salário. Nossa vida era uma sucessão de pequenas felicidades diárias, até a noite em que tudo desmoronou. Estávamos sentados na varanda conversando sobre o futuro. A barriguinha de 4 meses já começava a aparecer sob meu vestido leve. Gabriel falava sobre sua infância em São Paulo, as brincadeiras no quintal da casa da avó, os verões em Santos. De repente, comentou sobre como seu pai era ausente. Ele viajava muito a trabalho. Aparecia com presentes, como se isso compensasse a ausência. Gabriel disse, num tom que me lembrou dolorosamente minha própria infância. Meu pai era igual, comentei. Sempre com aquelas viagens misteriosas. Gabriel sorriu de lado. O velho Augusto devia ter um caso em cada porto, como dizem, não é? Meu coração parou. Como você sabe o nome do meu pai? Eu não sei, ele respondeu confuso. Estava falando do meu, Augusto Cordeiro. O mundo ao meu redor começou a girar. Não podia ser. Era impossível. Uma coincidência cruel do destino. Deixa eu ver uma foto dele, pedi, a voz quase sumindo. Gabriel foi até o quarto e voltou com uma foto antiga, em preto e branco. Um homem jovem ao lado de uma mulher bonita de cabelos escuros, segurando um bebê. O mesmo rosto que eu conhecia desde sempre. Meu pai. Nosso pai. Tudo o que eu havia construído, todo o amor, toda a felicidade, desabou como um castelo de areia na maré alta. Gabriel não era apenas o amor da minha vida, era meu irmão. Naquela noite, não dormi. Fiquei sentada na poltrona da sala, olhando para o horizonte do Rio de Janeiro, as luzes da cidade embaçadas pelas minhas lágrimas. Gabriel também não conseguiu dormir. Ficou andando de um lado para o outro, como um animal enjaulado, passando as mãos pelos cabelos em desespero. Como isso é possível, Helena? Tem que ser um engano, ele repetia a voz trêmula. Mas não era engano. Quando ele me mostrou mais fotos de seu passado, reconheci meu pai em todas. Mais jovem, mais magro, mas inconfundivelmente Augusto Cordeiro. As viagens constantes, os presentes, os silêncios. Tudo fazia sentido agora, de uma maneira tão dolorosa que era difícil respirar. Gabriel era 4 anos mais novo que eu. Nascido em São Paulo, criado pela mãe, Clarice, com visitas esporádicas do pai. O mesmo pai que, enquanto isso, mantinha uma vida paralela em São Luís com minha mãe e comigo. Por que ele nunca mencionou que tinha outra filha? Gabriel perguntou, mais para si mesmo do que para mim. Pelo mesmo motivo que nunca me contou que tinha um filho, respondi, sentindo um amargor na boca. Passamos a madrugada inteira conversando, tentando entender como nossos caminhos haviam se cruzado daquela maneira cruel. Pensamos em todas as possibilidades. Seria realmente o mesmo homem? Poderia haver algum engano? Mas as datas, os nomes, as fotos,
tudo confirmava aquela verdade inaceitável. Na manhã seguinte, Gabriel saiu cedo. Disse que precisava pensar, caminhar. Eu fiquei em casa, sentada na cama desfeita, acariciando minha barriga como quem pede desculpas a uma criança que ainda nem chegou ao mundo. Quando Gabriel voltou, seus olhos estavam vermelhos. Sentou-se ao meu lado e pegou minhas mãos. Precisamos falar com ele, disse firme. Confirmar tudo. Telefonei para São Luís. Minha mãe atendeu, animada, como sempre ficava quando eu ligava. Perguntei pelo meu pai. Ela disse que ele estava em casa, lendo o jornal. Quando ele pegou o telefone, minha voz quase sumiu. Pai, comecei, sentindo a palavra estranha na boca, como se de repente não soubesse mais o que significava. Preciso te fazer uma pergunta. Diga, filha. Ele respondeu com aquela voz calma de sempre. O senhor conhece uma mulher chamada Clarice Martins, de São Paulo? Silêncio. Um silêncio tão longo que achei que a ligação tinha caído. Quem te falou dela? Ele finalmente respondeu, a voz agora fria, defensiva. O filho dela, Gabriel. Outro silêncio. Como você conheceu o Gabriel? Ele perguntou e sentiu medo em sua voz. Ele é meu namorado e estou grávida dele. Ouvi um barulho, como se o telefone tivesse caído. Depois a voz da minha mãe, preocupada. Helena, o que aconteceu? Seu pai passou mal. Mãe, disse, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Você sabia? Sobre a outra família? Um suspiro longo do outro lado da linha. Eu suspeitava. Há muitos anos. Mas nunca tive certeza. Ele sempre negou. Contei tudo a ela. Sobre Gabriel, sobre a gravidez, sobre a descoberta terrível. Minha mãe chorou comigo ao telefone. Um choro contido, como se há muito tempo estivesse preparada para aquele momento. Filha, ela disse por fim, vamos até aí. Precisamos conversar pessoalmente. 3 dias depois, eles chegaram ao Rio. Meu pai parecia ter envelhecido 10 anos. Estava abatido, com olheiras profundas, caminhando como se carregasse o mundo nas costas. Minha mãe, sempre tão pequena e frágil, agora parecia mais forte que ele. O encontro foi na nossa casa, minha e de Gabriel. Sentamos todos na sala, em um silêncio pesado que parecia sufocar. Gabriel mantinha o olhar fixo em meu pai, uma mistura de raiva e dor que me partia o coração. Eu nunca imaginei, meu pai começou, a voz falha. Nunca pensei que vocês se conheceriam. Mas aconteceu, disse Gabriel seco. E agora? Como explica isso? Meu pai então contou sua história. Como conheceu Clarice em uma viagem a São Paulo, anos antes de se casar com minha mãe. Como os dois tiveram um caso. Como, quando ela engravidou, ele já estava noivo da minha mãe em São Luís. Por covardia, por medo do escândalo na cidade pequena, ele não desfez o noivado. Casou-se com minha mãe, mas manteve contato com Clarice e o filho recém-nascido. Eu sei que fui um covarde, ele disse, as lágrimas agora correndo livres pelo rosto enrugado. Deveria ter assumido minhas responsabilidades. Deveria ter contado a verdade. Não, Augusto, interrompeu minha mãe, surpreendendo a todos com a firmeza na voz. A verdade é que você quis as 2 vidas. A respeitabilidade do casamento em São Luís e a liberdade dos seus encontros em São Paulo. Você escolheu mentir durante anos. Ela então se virou para mim e Gabriel. Eu suspeitava. Os telefonemas, as viagens frequentes, os presentes caros demais para nosso padrão de vida. Mas eu tinha tanto medo de confirmar, tanto medo de ficar sozinha. Perdoem-me por minha covardia também. Gabriel levantou-se, inquieto. E o que fazemos agora? Eu e Helena, nós... A palavra pairou no ar, pesada demais para ser dita. Amor. Um amor que agora sabíamos ser proibido. Vocês precisam se separar, meu pai disse, com uma autoridade que não lhe cabia mais. É a única solução. Solução? Gritei, perdendo o controle. Você destrói nossas vidas com suas mentiras e agora vem falar em solução. Que direito você tem? O silêncio voltou, mais opressivo que antes. Minha mãe se aproximou, sentou-se ao meu lado e pegou minha mão. E o bebê? Ela perguntou baixinho. Coloquei a mão na barriga, instintivamente protetora.
É meu filho, nosso filho. Olhei para Gabriel, que assentiu, os olhos cheios de lágrimas. Vamos criá-lo com amor, independente de tudo. Meu pai levantou-se, visivelmente abalado. Vocês não entendem a gravidade. Isso é o resultado das suas escolhas, completou Gabriel amargo. Agora são as nossas que importam. Depois que meus pais saíram, Gabriel e eu ficamos em silêncio por longo tempo. A realidade da nossa situação pesava como chumbo. Estávamos presos numa teia de mentiras que não havíamos tecido. Nas semanas seguintes, vivemos num limbo doloroso. Dormíamos em quartos separados, mas ainda morávamos juntos. Não conseguíamos nos tocar, mas também não suportávamos a ideia de ficar longe um do outro. Cada olhar carregava uma tristeza profunda, um amor interrompido no auge de sua beleza. Consultamos advogados, médicos, psicólogos. Todos diziam o mesmo. Legalmente éramos irmãos, compartilhávamos o mesmo pai. O fato de não termos crescido juntos, de não termos nos conhecido como irmãos, não mudava essa realidade biológica. E nosso filho carregaria essa herança genética complexa. Foi numa tarde de chuva, daquelas típicas do verão carioca, que tomamos nossa decisão mais difícil. Estávamos na varanda olhando a tempestade cair sobre a Baía de Guanabara. Gabriel segurou minha mão pela primeira vez em semanas. Não podemos continuar assim, ele disse, a voz embargada. Isso está nos destruindo. Eu sabia o que ele queria dizer. Sentia o mesmo. A dor de saber que o homem que eu amava era meu irmão estava corroendo minha alma. Cada momento juntos era uma lembrança cruel do que não podíamos ter. E o bebê? Perguntei, repetindo a pergunta da minha mãe. Vamos amá-lo incondicionalmente, disse Gabriel firme. Mas não podemos criar uma família baseada numa mentira ou num tabu. Decidimos então nos separar. Gabriel aceitou uma proposta de trabalho em Recife. Partiria em 2 semanas. Eu ficaria no Rio. Continuaria dando aulas até onde a gravidez permitisse. Combinamos que ele seria parte da vida do bebê, mas como um tio amoroso, não como pai. Na noite anterior à sua partida, Gabriel entrou no meu quarto, sentou-se na beira da cama e me entregou um envelope. São os resultados do exame, disse. Havíamos feito um teste de DNA na esperança absurda de que houvesse algum engano. Abri o envelope com mãos trêmulas, lendo os números e termos técnicos até chegar à conclusão. 99,9% de probabilidade de compartilhamento genético paterno. Éramos, sem dúvida, irmãos. Gabriel me abraçou e choramos juntos pela última vez. Um abraço de despedida, um abraço de irmãos que haviam cometido o erro de se apaixonar. Na manhã seguinte, ele partiu. Fiquei sozinha no apartamento que havíamos escolhido juntos, com uma mala de roupas que ainda cheiravam a ele e uma barriga que crescia, lembrando-me diariamente do nosso amor impossível. Minha mãe quis que eu voltasse para São Luís, mas recusei. Não conseguiria viver sob o mesmo teto que meu pai novamente. Ele, que havia destruído tantas vidas com suas mentiras. Preferia enfrentar o julgamento da sociedade, os olhares de pena ou reprovação. Professora solteira que engravidou e foi abandonada. Eu ouvia nos corredores da universidade. Era melhor assim, melhor do que a verdade. O tempo passou lentamente. A barriga crescia e, com ela, minha determinação de seguir em frente. Preparei o quartinho amarelo, comprei fraldas, roupinhas, mamadeiras. Fiz tudo sozinha, recusando ajuda como forma de provar a mim mesma que conseguiria. Gabriel mantinha contato apenas por cartas. Dizia que telefonar seria doloroso demais, ouvir minha voz sem poder me ver. Em suas cartas perguntava sobre o bebê, contava sobre sua vida em Recife, falava das saudades como quem menciona um clima distante. Quando completei 7 meses, encontrei no correio um pacote dele. Dentro, um mobile de estrelas, igual ao que havíamos comprado juntos meses antes, que ele levou consigo na partida. Para que nosso filho olhe para as mesmas estrelas que eu, dizia o bilhete que acompanhava o presente. Foi nesse momento, segurando aquele mobile, que entendi completamente o que havíamos perdido. Não era apenas um amor, era uma família,
um futuro, uma vida inteira de possibilidades que se fecharam por causa de um segredo guardado por tempo demais. O mês de julho chegou com seu frio tímido no Rio de Janeiro. Eu estava com quase 9 meses, a barriga enorme como uma lua cheia. Foi numa madrugada quente, daquelas que o vento teima em não aparecer, que as contrações começaram. Primeiro leves, como um incômodo distante. Depois, intensas como ondas que me arrastavam para o fundo do mar. Liguei para minha vizinha, Dona Zuleide, que havia prometido me acompanhar quando a hora chegasse. Ela veio correndo, ainda amarrando o roupão florido, os cabelos grisalhos despenteados. "Calma, minha filha. Respira fundo que vai dar tudo certo", ela repetia enquanto chamava um táxi. O caminho até a maternidade em Botafogo foi uma eternidade de dor e medo. Não o medo do parto em si, mas o medo do depois. Como seria olhar todos os dias para o rosto daquela criança e não procurar nele os traços de Gabriel? Como seria criar sozinha um filho que carregava tanta história, tanto amor e tanta dor em sua origem? Na sala de parto, entre gritos e lágrimas, eu chamei por ele. Não consegui evitar. "Gabriel", eu repeti várias vezes como uma prece, um pedido de perdão, uma confissão final. As enfermeiras devem ter pensado que era o nome que eu havia escolhido para o bebê. Mas era o nome do pai que eu chamava, do irmão que nunca deveria ter sido meu amor. Meu filho nasceu às 4h37 da manhã. Um menino. Quando o colocaram em meus braços, tão pequeno, tão frágil, com os olhinhos ainda fechados contra a luz forte do mundo, senti um amor avassalador que varreu todas as dúvidas. Naquele momento, não importava como ele havia sido concebido. Era meu filho, meu sangue, minha vida agora. "Como vai se chamar?", perguntou a enfermeira. Hesitei. Gabriel e eu nunca havíamos decidido um nome masculino. Tínhamos uma lista de nomes femininos, esperando por uma menina. Olhei para o rostinho do meu filho, procurando nele a resposta. "Miguel", respondi, lembrando do avô materno que nunca conheci, mas de quem minha mãe falava com tanto carinho. "Miguel Cordeiro". Nos dias que se seguiram, aprendi na prática o que é ser mãe. As noites sem dormir, as cólicas, a amamentação dolorosa, os choros que eu não sabia interpretar. Fiz tudo sozinha, com a ajuda esporádica de Dona Zuleide. Minha mãe queria vir, mas eu ainda não estava pronta para perdoá-la completamente por seu silêncio de anos. Mandei uma carta para Gabriel, contando sobre o nascimento. Incluí uma fotografia do pequeno Miguel, enrolado numa manta azul, que eu havia tricotado nos últimos meses de gravidez. Escrevi apenas o necessário, a data, o peso, que estava tudo bem com ambos. Evitei palavras de saudade ou amor. Eram feridas ainda abertas demais. A resposta veio 2 semanas depois. Um telegrama curto. "Ele é lindo, tem seus olhos, estou feliz que estejam bem. Abraços, Jê." Aquele telegrama ficou guardado na gaveta da minha cômoda por anos. Às vezes, nas noites em que a solidão pesava mais, eu o relia, tentando imaginar o tom de voz, a expressão no rosto de Gabriel ao ver a foto do filho pela primeira vez. Os meses passaram. Miguel crescia saudável, um bebê risonho que conquistava a todos com seus olhos grandes e curiosos. Voltei a dar aulas quando ele completou 6 meses, deixando-o com uma babá recomendada pela universidade. A vida foi tomando um novo ritmo, uma nova normalidade que, se não era exatamente feliz, ao menos era suportável. Até que, na véspera do primeiro aniversário de Miguel, recebi um telefonema inesperado. "Helena, é o Gabriel." Meu coração parou por um segundo ao ouvir aquela voz depois de tanto tempo. Sentei-me, as pernas tremendo. "Oi", foi tudo que consegui dizer. "Eu estou no Rio. Vim para uma conferência na PUC e queria saber se posso ver Miguel. E você, claro." A voz dele estava diferente, mais grave, mais cansada. Ou talvez fosse apenas a distância do tempo, a memória que embaça os detalhes. "Quando?", perguntei, enquanto minha mente corria em 1000 direções. "Amanhã? Sei que é o aniversário dele." Gabriel lembrava. Claro que lembrava. Era nosso filho, afinal.
mesmo que o mundo nunca pudesse saber disso. Está bem, pode vir à tarde. Vou fazer um bolinho para ele. No dia seguinte, arrumei o apartamento como se esperasse uma visita importante. Vesti Miguel com a roupinha mais bonita. Penteei seus cachinhos escuros. Fiz um bolo simples de laranja. Eu nunca fui boa na cozinha como minha mãe. Coloquei uma velinha azul no topo, mais para pôr a foto que guardaria de recordação do que para o bebê, que obviamente não entenderia o significado daquilo tudo. Quando a campainha tocou, meu coração disparou. Abri a porta e lá estava ele, Gabriel, mais magro, com a barba por fazer, olheiras profundas que eu não lembrava. Mas os olhos eram os mesmos. Aqueles olhos que me fitaram com tanto amor na primeira vez que nos vimos na palestra sobre Guimarães Rosa. Oi, ele disse, estendendo um pacote embrulhado em papel colorido. Trouxe um presente para ele. Convidei-o a entrar. Gabriel parou no meio da sala, olhando em volta, reconhecendo móveis que havíamos escolhido juntos, livros que havíamos compartilhado. Então seu olhar pousou no berço portátil onde Miguel brincava com um chocalho. Por um longo momento, ele apenas ficou ali, olhando para o filho que nunca havia visto pessoalmente. Miguel, sentindo-se observado, ergueu os olhinhos. Os dois se encararam, pai e filho, numa conexão silenciosa que me fez engolir o choro. Gabriel se aproximou devagar e se ajoelhou ao lado do berço. Oi, Miguel, disse baixinho, a voz embargada. Eu sou seu tio Gabriel. As palavras caíram pesadas no ar entre nós. Tio, não pai, nunca pai. Era o acordo que havíamos feito, a mentira necessária. Miguel, alheio àquele drama, sorriu. Um sorriso desdentado e puro que iluminou o rosto pequenininho. Estendeu as mãozinhas para Gabriel, num gesto de confiança imediata que só as crianças são capazes. Gabriel o pegou no colo, desajeitado a princípio, depois com mais segurança. Ficaram assim, se estudando mutuamente, enquanto eu observava, o coração apertado numa mistura de emoções que eu nem sabia nomear. Cantamos parabéns, os três juntos, eu e Gabriel, fingindo uma normalidade que estava longe de existir. Miguel se lambuzou com o bolo, riu com as palmas, ficou encantado com o presente, um cavalinho de madeira entalhado à mão. Quando Miguel finalmente dormiu, exausto de tanta emoção, Gabriel e eu sentamos na varanda. O sol já se punha, tingindo o céu do rio com tons de laranja e rosa. Ficamos em silêncio por um tempo, apenas absorvendo a presença um do outro, todas as palavras não ditas pesando entre nós. Ele é maravilhoso, Gabriel finalmente falou. Tem o seu sorriso. E o seu olhar curioso, respondi sem pensar. Era verdade. Miguel tinha muito de Gabriel nele. Como você está? Ele perguntou, olhando para mim de uma maneira que fez meu estômago dar um nó. Sobrevivendo, respondi com honestidade. E você? Igual. Ele passou a mão pelos cabelos num gesto tão familiar que doeu. Aceitei um cargo permanente na Federal de Pernambuco. Estou dando aulas, orientando alunos. Também estou escrevendo um novo livro. Que bom, falei sem saber o que mais dizer. E você e Miguel? Estão bem aqui? Estamos. A universidade tem sido compreensiva. Reduziram minha carga horária sem reduzir muito o salário. E Miguel é um bebê tranquilo, graças a Deus. A conversa fluía superficial, como entre conhecidos distantes. Não entre duas pessoas que já haviam sonhado em passar a vida juntas. Falamos sobre trabalho, sobre o tempo, sobre a cidade. Evitamos cuidadosamente qualquer menção ao nosso passado compartilhado, ao amor que ainda pulsava sob a pele, doloroso como uma ferida mal cicatrizada. Quando Gabriel anunciou que precisava ir, senti um alívio misturado a uma tristeza profunda. Acompanhei-o até a porta. Ele parou, virou-se para mim. Posso vir vê-lo de novo? Quando vier ao Rio? Claro, respondi. Ele vai gostar. Vai precisar de um tio presente. A palavra travou na minha garganta. Gabriel assentiu, compreendendo o que eu não conseguia dizer. Então, num gesto inesperado, inclinou-se e beijou minha testa.
Um beijo casto, fraternal, mas que continha todo o amor e toda a dor do mundo. Quando a porta se fechou atrás dele, desabei no chão da sala e chorei como não chorava há meses. Chorei por tudo o que perdemos, pelo futuro que nunca teríamos, pelo amor que tivemos que enterrar ainda vivo. Chorei pelo pai que Miguel nunca saberia que tinha, pela mentira que teria que contar ao meu filho pelo resto da vida. Foi naquela noite, sentada ao lado do berço onde meu filho dormia inocentemente, que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Não podia continuar no Rio. Cada rua, cada praia, cada canto da cidade me lembrava Gabriel. E agora, sabendo que ele viria regularmente, como suportaria vê-lo apenas como o tio do nosso filho? Como viveria nesse limbo, nem com ele, nem verdadeiramente sem ele? Na semana seguinte, pedi transferência para a Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Aleguei motivos familiares, a necessidade de um recomeço. O reitor, um homem compreensivo que conhecia minha situação de mãe solo, facilitou o processo. Não avisei Gabriel sobre a mudança. Não tive coragem. Apenas deixei uma carta com Dona Zuleide para entregar caso ele aparecesse procurando por nós. Uma carta em que explicava que precisávamos de um corte limpo, que a situação como estava só causaria mais dor a todos nós. Miguel vai saber de você, escrevi no final da carta. Vai saber que tem um tio que o ama, mas de longe por enquanto, até que possamos todos lidar com essa verdade impossível. Mudamo-nos para Belo Horizonte num dia de céu azul, desses que Minas oferece com tanta generosidade. Miguel tinha acabado de completar 1 ano e 2 meses. Sua primeira palavra havia sido mamã. Sua segunda deveria ter sido papá, mas nunca foi. No lugar dela, veio au-au, quando viu um cachorrinho na praça. Ao descer do ônibus na rodoviária de Belo Horizonte, com Miguel no colo e 2 malas contendo tudo o que restara da nossa vida no Rio, senti um misto de medo e esperança. Medo do desconhecido, de criar meu filho sozinha numa cidade estranha. Esperança de que, longe das lembranças, pudéssemos finalmente cicatrizar. Aluguei um pequeno apartamento no bairro da Savassi. Comecei a dar aulas na UFMG. Encontrei uma creche para Miguel. Aos poucos, construí uma rotina, uma vida nova. Fiz amigos, conheci colegas. Ninguém sabia da verdadeira história do pai do meu filho. Para todos eu era apenas uma professora divorciada criando seu filho sozinha. Era mais fácil assim. Gabriel escreveu várias vezes para o endereço do Rio, cartas que Dona Zuleide redirecionava para mim. Cartas cheias de preocupação, de perguntas, de tristeza mal disfarçada. Respondi a todas, mas mantive firme minha decisão. Mandava fotos de Miguel, contava sobre seus progressos, o primeiro passo, a primeira palavra completa, o primeiro desenho. Mas não voltei atrás. Os anos foram passando. Miguel cresceu forte e inteligente, com uma curiosidade pelo mundo que me lembrava dolorosamente seu pai. Aos 5 anos, já lia pequenos livros sozinho. Aos 7, começou a fazer perguntas sobre o pai que nunca conheceu. Mamãe, por que eu não tenho um pai como os outros meninos? Ele perguntou uma noite, depois que voltamos da festa de aniversário de um coleguinha da escola. Engoli em seco, o coração apertado. Havia ensaiado essa resposta muitas vezes, mas ainda assim me pegou desprevenida. Seu pai mora muito longe, filho. Ele não pôde ficar com a gente. Ele não gosta de mim? Perguntou Miguel, os olhinhos cheios de uma tristeza que me partiu o coração. Não, meu amor. Ele te ama muito. Mas às vezes os adultos têm problemas complicados que os impedem de ficar juntos, mesmo quando se amam. Como nos filmes, quando os mocinhos se separam, mas depois voltam, perguntou ele, com aquela lógica infantil que simplifica tudo. Algo assim, respondi segurando as lágrimas. Mas nem sempre eles voltam na vida real. Miguel pareceu aceitar a explicação naquele momento. Mas as perguntas continuaram surgindo nos anos seguintes. Cada vez mais difíceis, cada vez mais específicas. Quem era seu pai? Por que nunca telefonava? Por que não vinha visitá-lo? Onde ele morava? Como se conheceram?
Gabriel continuava enviando presentes nos aniversários e no Natal. Livros, geralmente, sempre com um cartão assinado, com amor, tio Gabriel. Miguel gostava dos presentes, mas com o tempo começou a questionar esse tio misterioso que nunca aparecia pessoalmente. Quando Miguel completou 10 anos, Gabriel telefonou. Era a primeira vez que falávamos diretamente em anos. Sua voz soava mais velha, mais cansada. Helena, preciso ver ele. 10 anos é tempo demais. Senti o peso daquelas palavras, a verdade inegável nelas. Era tempo demais, para todos nós. Ele tem perguntado muito sobre o pai, confessei. Está ficando difícil manter a história. E o que você diz a ele? Gabriel perguntou, a voz suave. Que o pai dele mora longe, que não pode estar presente, mas que o ama. Silêncio do outro lado da linha. Não é uma mentira, ele finalmente disse. Só não é toda a verdade. A verdade completa destruiria ele, Gabriel. Como explicar a uma criança de 10 anos que seus pais são irmãos? Eu sei, ele suspirou. Mas mesmo assim, quero vê-lo. Posso ir até Belo Horizonte no próximo feriado. Hesitei. Parte de mim queria dizer não, manter a distância segura que eu havia estabelecido. Mas outra parte, talvez a mais honesta, sabia que não tinha o direito de negar isso a Miguel ou a Gabriel. Está bem, venha. O reencontro foi estranho no início. Miguel, agora um menino esperto e observador, olhava para Gabriel com curiosidade desconfiada. Gabriel, nervoso, trazia uma mochila cheia de presentes. Livros, jogos, um telescópio pequeno que fez os olhos de Miguel brilharem de emoção. Você é mesmo meu tio? Perguntou Miguel depois de abrir os presentes, direto como só as crianças conseguem ser. Sou sim, respondeu Gabriel, trocando um olhar rápido comigo. Irmão da sua mãe. Outra meia-verdade. Não era uma mentira, mas estava longe de ser toda a verdade. E por que nunca veio me ver antes? Porque eu moro muito longe, em Recife. E trabalho muito, dando aulas na universidade como sua mãe. Você parece com meu pai nas fotos, disse Miguel de repente, me pegando completamente de surpresa. Eu nunca havia mostrado fotos de Gabriel a ele, muito menos como seu pai. Que fotos, filho? Perguntei tensa. Aquelas que você guarda na caixa azul, embaixo da sua cama. Eu achei quando estava procurando meu carrinho que rolou para lá. Senti o sangue gelar. Naquela caixa havia fotos minhas com Gabriel, da época em que namorávamos. Fotos de nós dois abraçados na praia, em restaurantes, na nossa casa antiga. Cartas antigas, o teste de gravidez positivo, lembranças de um passado que eu tentava manter enterrado. Gabriel me olhou, pálido. O que Miguel tinha visto exatamente? O que havia entendido? São fotos antigas, Miguel, tentei explicar, a voz trêmula. De quando sua mãe e seu tio Gabriel eram mais jovens. Miguel nos olhou alternadamente, com aquela perspicácia que às vezes me assustava. Havia algo em seu olhar, uma compreensão além de seus anos, que me fez temer que ele tivesse juntado as peças do quebra-cabeça que nós tentávamos manter separadas. Por que vocês nunca me contaram que meu tio Gabriel é meu pai? Ele perguntou finalmente, a voz pequena, mas firme. O mundo parou. Gabriel e eu nos entreolhamos, paralisados. Como ele sabia? O que exatamente ele sabia? Miguel? Comecei sem saber como continuar. Nas fotos vocês estão juntos como namorados, ele continuou. E tem uma foto sua grávida com ele abraçando sua barriga e uma carta onde ele fala sobre nosso filho. Gabriel se ajoelhou na frente dele, os olhos nivelados com os do menino. Miguel, é complicado. Por que vocês mentiram para mim? Interrompeu Miguel, a voz agora embargada. Todo mundo na escola tem pai. Alguns são separados, mas ainda são pais. Por que você nunca quis ser meu pai? A pergunta atingiu Gabriel como um soco. Vi a dor em seus olhos, a luta interna. Como explicar? Como dizer a verdade sem destruir nosso filho? Eu sempre quis ser seu pai, Miguel. Gabriel finalmente disse, a voz trêmula. Sempre quis estar presente em cada momento da sua vida. Ver você crescer, ensinar você a andar de bicicleta, ler histórias para você dormir. Então por quê? Insistiu Miguel,
lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Por que você foi embora? Por que mente dizendo que é meu tio? Senti o mundo desmoronar à minha volta. Nosso filho, nosso menino amado, estava sofrendo por causa de mentiras que contamos para protegê-lo. Mentiras que agora pareciam cruéis à luz de sua dor genuína. Gabriel olhou para mim, uma pergunta silenciosa nos olhos. O que fazemos agora? Continuamos mentindo ou contamos a verdade impossível? Naquele momento, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Sentei-me ao lado dos dois, peguei as mãos de Miguel nas minhas e encontrei a coragem que não sabia que tinha. Miguel, comecei, a voz mais firme do que eu esperava. Seu pai e eu temos uma história complicada. Uma história que não contamos antes porque achamos que você era pequeno demais para entender. Mas você está crescendo e merece saber a verdade. E assim, com palavras simples e cuidadosas, contei a ele uma versão atenuada da verdade. Que Gabriel e eu nos amávamos muito, mas descobrimos que compartilhávamos o mesmo pai. Que por razões que ele entenderia melhor quando fosse mais velho, não podíamos ficar juntos como um casal. Que a decisão de Gabriel se afastar não foi por falta de amor a ele, mas justamente porque nos amava tanto que queria fazer o que era certo. Miguel ouviu tudo em silêncio, os olhos grandes absorvendo cada palavra. Quando terminei, ele ficou quieto por um longo tempo, processando aquela informação complexa demais para seus 10 anos. Então, meu avô Augusto é pai de vocês dois? Ele finalmente perguntou. Sim, respondeu Gabriel, a voz baixa. E por isso vocês não podem ficar juntos? Porque são irmãos! A palavra pairou no ar, pesada como chumbo. Era a primeira vez que a dizíamos em voz alta na frente de Miguel. Sim, filho, respondi sentindo um nó na garganta. É por isso. Miguel franziu a testa pensativo. Depois, para nossa surpresa, se aproximou e abraçou Gabriel com força. Um abraço que continha toda a saudade de 10 anos separados, todo o amor reprimido entre pai e filho. Eu não entendo tudo, ele disse, a voz abafada contra o peito de Gabriel. Mas sei que você é meu pai, e quero que você seja meu pai de verdade agora. Gabriel chorou abertamente, abraçando o filho, as lágrimas molhando os cabelos do menino. Eu me juntei ao abraço. As 3 vidas que o destino havia unido e separado de maneiras tão cruéis, finalmente conectadas num momento de verdade. Naquela noite, depois que Miguel adormeceu, Gabriel e eu sentamos na varanda do meu pequeno apartamento. As estrelas de Minas brilhavam no céu como nunca havia visto no Rio, claras e nítidas na noite fria. O que faremos agora? Perguntei, exausta emocionalmente. Não sei, admitiu Gabriel. Mas não posso continuar sendo apenas um fantasma na vida dele. Não depois de hoje. Também não quero mais isso, confessei. Ele merece ter o pai por perto. Posso pedir transferência para a federal daqui, sugeriu Gabriel. Recomeçar em Belo Horizonte, estar presente na vida dele. Como irmãos criando um filho juntos, completei. Um sorriso triste nos lábios. Uma família estranha, mas uma família. É o melhor que podemos fazer. Ele concordou, pegando minha mão. Um toque simples, fraternar, mas que ainda enviava arrepios pela minha espinha. Não como um casal, mas como pais que amam seu filho acima de tudo. Naquela noite, tomamos nossa decisão. Uma decisão difícil, imperfeita, mas a única possível naquelas circunstâncias impossíveis. Gabriel voltaria para Recife, organizaria sua transferência e, em alguns meses, se mudaria para Belo Horizonte. Viveríamos em casas separadas, mas ambos presentes na vida de Miguel. Contaríamos aos poucos toda a verdade, na medida em que ele pudesse compreender. E quanto ao amor que ainda existia entre nós, aquele teríamos que enterrar mais fundo, transformar em algo diferente. Um amor de irmãos, de amigos, de parceiros na criação de uma criança. Um amor que nunca poderia ser expresso como antes, mas que ainda assim existiria sempre. Quando Gabriel partiu novamente, dessa vez havia uma promessa de retorno. Uma promessa de que, de alguma forma, encontraríamos um caminho através daquele labirinto
que a vida havia construído ao nosso redor. Um caminho que, se não levava à felicidade completa, ao menos nos permitiria viver com dignidade e verdade. Miguel nos abraçou juntos antes de Gabriel ir embora, um sorriso iluminando seu rosto pela primeira vez em dias. Agora somos uma família de verdade, ele disse, com a simplicidade de uma criança que ainda vê o mundo em preto e branco. Gabriel me olhou por cima da cabeça do nosso filho, os olhos brilhando de lágrimas contidas. E eu soube, naquele momento, que aquela seria a prova definitiva do nosso amor. Não poder vivê-lo plenamente, mas transformá-lo em algo maior que nós mesmos. Algo que duraria além de nós, através do filho que criamos juntos. Os anos passaram como páginas de um livro que virou sozinho com a brisa da janela. Miguel cresceu forte e sábio, como só crescem as crianças que enfrentaram verdades difíceis desde cedo. Gabriel cumpriu sua promessa. Conseguiu transferência para a UFMG e se mudou para um apartamento a 15 minutos do nosso. Perto o suficiente para ser presente. Longe o suficiente para mantermos nossos limites necessários. As pessoas da vizinhança e da universidade não entendiam direito nosso arranjo familiar. Alguns achavam que éramos um casal separado que se dava bem. Outros suspeitavam que éramos irmãos que criavam juntos o filho de um relacionamento anterior meu. Nunca confirmamos nem negamos nada. Aprendemos que algumas verdades pertencem apenas a quem as vive. Quando Miguel fez 15 anos, sentamos com ele e contamos toda a história. A verdade completa, sem atenuantes. Sobre como seu avô havia mantido 2 famílias, sobre como Gabriel e eu nos conhecemos sem saber que éramos irmãos, sobre a dor da descoberta e as decisões difíceis que tomamos. Ele ouviu tudo com uma maturidade que me surpreendeu, fazendo perguntas, tentando entender. Vocês ainda se amam? Ele perguntou no final, olhando de um para o outro com aqueles olhos que sempre pareciam enxergar além das aparências. Gabriel e eu nos entreolhamos, sem saber como responder. Foi ele quem encontrou as palavras. De uma maneira que transcende rótulos, sim, disse Gabriel. Sua mãe é a pessoa mais importante da minha vida, junto com você. O que sentimos um pelo outro se transformou ao longo dos anos, mas nunca diminuiu. Miguel assentiu, pensativo. Obrigado por não mentirem para mim. E por terem feito o que era certo, mesmo sendo tão difícil. Naquela noite, chorei sozinha no meu quarto. Não de tristeza, mas de alívio. Nosso filho havia entendido. Não nos julgou. Não se revoltou contra o destino ou contra nós. Aceitou sua história e a nossa, com uma graça que eu não tinha aos 45 anos, quanto mais aos 15. A vida continuou seu curso. Miguel se formou no ensino médio com honras e entrou na faculdade de medicina. Queria consertar pessoas, dizia ele, talvez tentando consertar simbolicamente o que não tinha conserto em sua própria história. Gabriel e eu mantivemos nossa relação fraternal ao longo dos anos. Jantávamos juntos uma vez por semana, com Miguel quando ele podia estar presente. Comemorávamos aniversários, natais, formaturas. Éramos uma família não convencional, mas ainda assim uma família. Meus cabelos embranqueceram. Os de Gabriel rarearam. Rugas se formaram ao redor dos nossos olhos, os meus de chorar, os dele de rir. Aposentamo-nos da universidade no mesmo ano, com uma diferença de apenas 3 meses. E então, quando Miguel já estava formado, trabalhando como médico e noivo de uma moça encantadora chamada Beatriz, meu pai morreu. Augusto Cordeiro, o homem cujas escolhas haviam traçado o destino de tantas vidas, partiu silenciosamente durante o sono, aos 89 anos. No velório em São Luís, Gabriel e eu estávamos lado a lado. Minha mãe, agora uma senhora frágil de cabelos completamente brancos, nos abraçou a ambos com um carinho que continha perdão e pedido de perdão. As 2 famílias de Augusto, a oficial e a secreta, unidas finalmente no adeus ao patriarca. Miguel estava lá também, firme e solene, apoiando a todos nós. Foi ele quem disse as palavras mais sábias daquele dia, quando estávamos a sós, depois que todos os outros haviam partido.
Vovô Augusto cometeu erros graves, mas sem eles eu não existiria. Ele disse, olhando para a lápide simples. Não posso julgá-lo sem julgar a minha própria existência. Na tarde seguinte ao enterro, Gabriel e eu caminhamos pela praia de São Marcos. O sol se punha no mar, tingindo as águas de dourado. Estávamos em silêncio, os pés descalços na areia morna, absorvendo a paisagem e as memórias. Sabe, ele disse finalmente, passei grande parte da minha vida com raiva dele, do que ele fez, das mentiras, das vidas que ele complicou com suas escolhas. Mas agora não sinto mais raiva. Nem eu confessei. Só uma espécie de compreensão. Não aprovação, mas entendimento. Ele era um homem fraco, incapaz de fazer escolhas difíceis. Nós não somos assim, Gabriel disse, olhando para o horizonte. Fizemos o que era certo, mesmo quando era quase insuportavelmente doloroso. Assenti, sentindo uma paz que não conhecia há décadas. Transformamos uma história de mentiras numa história de verdade. E olha o que criamos. Um homem maravilhoso, íntegro, que cura pessoas. Miguel é a prova de que às vezes da dor mais profunda pode nascer algo extraordinariamente belo. Gabriel sorriu, com aquele mesmo brilho nos olhos que me encantou na primeira vez que o vi, tantos anos atrás. Ficamos ali até o sol desaparecer completamente no horizonte. 2 irmãos, 2 ex-amantes, 2 pais orgulhosos. 2 pessoas que o destino uniu de maneira cruel e bonita ao mesmo tempo. Hoje, 45 anos depois daquela noite fatídica em que descobrimos a verdade, olho para trás sem arrependimentos. O amor que senti por Gabriel, aquele amor romântico, apaixonado, foi guardado numa caixinha especial no meu coração. Não desapareceu. Apenas se transformou em algo diferente, mas igualmente profundo. Miguel agora tem seu próprio filho, nosso neto Antônio. Um menino brilhante de 5 anos que tem os olhos do avô e o sorriso da avó. Quando o vejo brincar no quintal, sob a mangueira que plantamos quando nos mudamos para esta casa em Santa Teresa, sim, Gabriel e eu finalmente decidimos morar juntos, como irmãos, como melhores amigos, como 2 almas que já conheceram todas as faces possíveis do amor. Sinto que, de alguma forma, o círculo se fechou. A vida nos pregou uma peça cruel, mas também nos deu presentes inestimáveis. E se pudesse voltar atrás, sabendo tudo o que sei hoje, mudaria alguma coisa? Acho que não. Cada dor, cada lágrima, cada decisão impossível nos trouxe até aqui. E aqui, nesta varanda de Belo Horizonte, vendo meu neto crescer e meu filho ser feliz, finalmente encontrei paz. Então, se há algo que aprendi nessa jornada, é que o amor tem muitas formas, algumas delas dolorosas, outras surpreendentes. Que a vida raramente segue o caminho que planejamos, mas sempre nos leva aonde precisamos estar. E que, no final das contas, o que importa não são os amores que podemos viver plenamente, mas aqueles que fomos corajosos o suficiente para transformar quando necessário. E você, que ouviu minha história até aqui, talvez também carregue seus próprios amores impossíveis, suas próprias verdades difíceis. Se esta história tocou seu coração como tocou o meu ao relembrá-la, saiba que nenhuma dor é em vão quando a enfrentamos com dignidade e amor. Compartilhe-a com alguém que precisa ouvir que, mesmo das situações mais impossíveis, pode nascer uma vida de significado e beleza. Porque, no fim, não são os amores perdidos que definem quem somos, mas o que escolhemos fazer com as cicatrizes que eles deixam.